Graça e paz a todos. Mais uma vez nós estamos aqui com esse propósito de estudo e esboços dos livros da Bíblia. Nós estivemos vendo os livros históricos e, graças a Deus, concluímos mais uma etapa. Estamos iniciando uma nova fase, livros poéticos. E a partir de agora nós começaremos a estudar alguns desses livros de material tão interessante, tão oportuno, tão bonitos, porque eles são conhecidos como os livros poéticos ou livros sapiensais. Como é importante nós continuarmos a conhecer a palavra do Senhor, a buscarmos cada vez mais aquilo que traz de referência na palavra, aquilo que nos traz como conteúdo, tudo aquilo que é necessário para podermos aprender do Senhor. Mas antes, vamos orar agradecendo a Deus pelo privilégio que nós temos de estar estudando a sua palavra, de estar conhecendo. Sei que eu tenho ficado um pouco ausente, algumas questões, tanto de computador, como também eu mudei a apostila de vocês. Eu estarei enviando, antes deste material estar sendo publicado para vocês, a apostila nova que vocês estarão recebendo, muito mais fácil para vocês encadernarem, muito mais fácil para a leitura de vocês e muito mais fácil para vocês acompanharem. Mas vamos ler. Vamos ler com muita atenção tudo aquilo e, por favor, quando tiver alguma dúvida, alguma coisa, tem meu e-mail, mandem para mim nesse e-mail, perguntem, o que eu puder estar respondendo, eu estarei fazendo com muita determinação, muita ênfase. Sei que, você demora, tá, eu entendo, mas muitas coisas ao mesmo tempo. Vamos orar? Vamos. Muito obrigado, papai, por mais esse momento. Fala conosco através desse estudo. Ensina-nos, papai, através deste material. Mostra-nos, papai, como é o teu querer nas nossas vidas e como nós podemos aprender da tua sagrada escritura, toda a tua perfeita, santa e agradável vontade. Fala aos nossos corações, ensina-nos, papai, que tenhamos sempre um coração ensinável por ti. Muito obrigado, papai. E assim nós oramos no nome que é sobre todos os nomes, o nome de Jesus. Quando nós falamos em livros poéticos, o livro que nós vamos começar a estudar é o livro de Jó. Jó é um material muito bonito. Primeiro que é um dos livros que tem um fundamento muito incrível, uma afirmação acerca do Redentor. Eu sei que o meu Redentor vive. É uma das, por ter sido Jó o primeiro livro a ser escrito, tá? Então, o primeiro livro que se tem notícias. Então, ele no quesito escrita, ele é anterior ao próprio Gênesis, né? A própria escrita do Gênesis, toda aquela parte do Pentateuco. Mas, ao olhar para ele, então, esta afirmação deste homem que diz que ele sabe que o Redentor da vida dele está vivo. Eu sei que o meu Redentor vive. É muito, muito importante, porque o termo Redentor é uma coisa muito significativa no Antigo Testamento, no Novo Testamento para nós. Então é algo muito maravilhoso. O que o livro de Jó nos ensina? Primeiro, vamos conhecer o autor dele. Nós não temos nenhuma informação muito forte. É incerto. Alguns dizem que possa ter sido Moisés ou até mesmo Salomão, tá? Mas não há nada assim, nenhuma evidência, tanto interna quanto externa, que pudesse nos confirmar que fosse este ou aquele. Algumas coisas que possam ser consideradas pelo nível de conhecimento, pelo nível de relacionamento com Deus, pelo ensino contido. Alguns colocam esta possibilidade de ter sido Salomão. Outros Moisés, porque Gênesis ele é o primeiro escritor, né, que a gente
tem oficialmente falando, então alguns colocam ele junto com a possibilidade de ter sido Moisés o escritor dele. Qual é a data? Também, nós não temos nenhuma data específica. Algumas coisas que tem lá, alguns costumes, alguns procedimentos, toda aquela parte ritualística de oferecer sacrifício, tudo aquilo vai apontar que era alguém que tinha um bom conhecimento de Deus, tinha um bom relacional com Deus, toda a sua prática apontava para isso. Então nós vamos ver que era alguma coisa assim que remete aos patriarcas. Então essa é uma informação que nós podemos ter por aquilo que está acontecendo. Mas colocar uma data é muito difícil. Alguns colocam de todo tipo e toda ordem, desde o século V até o século II antes de Cristo, você vai encontrar várias informações acerca disso. Então, nós não temos uma data certa, tá? Alguns vão falar assim, século XV antes de Cristo, então 1500 anos antes de Cristo. Então, por isso que assim, a gama de possibilidades é muito grande nessa questão de datas, por não ter nenhum registro oficial. O livro de Jó chegou até nós, em primeiro momento, que era a tradição oral. Ele era contado de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho, até quando foi escrito. Então, nós não temos estas informações. Qual o conteúdo que tem? Qual o material que tem lá? A própria escritura informa que Jó foi um personagem real, porque há muita informação também que diz que ele pode ter sido uma lenda, uma fábula, um conto. O porquê que tem isso? Paralelamente, ou então em questões de datas também antigas, havia nos escritos antigos um que é denominado Jó babilônico, isto é, um personagem que viveu na Babilônia e também sofreu grandes reveses da vida. E ele também, muito sofredor, ele buscava muito as suas divindades. Então, houve um paralelo em se dizer que este Jó bíblico era uma cópia deste Jó babilônico. Mas este Jó bíblico, este personagem, ele é citado lá em Ezequiel 14:14, ele é citado em Tiago 5:11. Então, a própria Bíblia dá referência deste personagem, desta pessoa, e isso é muito importante. Similarmente, nós vamos encontrar que este personagem, Jó, há alguns que dizem que ele pode ter sido descendente da linhagem de Naor, irmão de Abraão. Por quê? Porque ele conhecia muito profundamente, e ele usa um termo muito forte, ele usa o termo Shaddai, o Todo-Poderoso. Há pelo menos 30 referências a Shaddai, este é o Todo-Poderoso no livro de Jó. Então ele era uma pessoa assim que tinha muito conhecimento. Por isso, alguns colocam também que ele possa ser descendente de Naor, irmão de Abraão, tá? Nós vamos encontrar algumas outras coisas acerca de o cenário histórico, como é que Jó ele presta culto a Deus, ele tem uma comunhão com Deus, ele era uma pessoa, no seu contexto social, muito respeitado. Ele era uma pessoa de uma vivência assim, um dos mais ricos de todo o Oriente, de todo aquele povo seminômade. Ele era assim o mais rico, mais poderoso. Tanto é que quando lhe sucede o fato, né, em que ele perde os seus filhos, perde os seus bens, a sua saúde é afetada, nesta
perda total que ele tem, vem até ele amigos. E estes amigos também eram pessoas influentes, também eram pessoas que vão até ele e respeitam a dor de Jó. No primeiro momento, essa dor é muito respeitada, eles ficam uma semana lá cobertos de cinza, junto a ele, em perfeito silêncio. Mas depois eles começam a dialogar com ele, e aí levantam-se questionamentos, e há uma fala deles em que acaba trazendo para Jó a responsabilidade por aquilo que estava acontecendo. Segundo eles, e era um conceito da época, era normal esse pensamento, eles não fizeram de maldade, este pensamento era real, era assim mesmo que se pensava. Tanto é que mais tarde, muito mais tarde, quando Jesus Cristo presença física aqui na Terra, há um diálogo entre os discípulos de Jesus e com o próprio Senhor Jesus, ali acerca de um cego. Por ele ter nascido cego, quem pecou? Ele ou seus pais? Porque era um conceito. Tanto é que esterilidade, lepra e algumas outras situações que aconteciam com a pessoa eram atribuídas a algum pecado não confessado. A grande questão deste conteúdo de Jó é uma pergunta que fica: por que sofre Jó? E quando se expande um pouco mais, por que sofre um justo? Por que há um sofrimento do justo? E aí eles vão tentando responder, e nós vamos ver estes amigos dele, que vão lá, Elifaz, Bildade e Zofar, que tentam explicar, depois vem mais tarde Eliú, e de novo, sempre o questionamento central é: Jó, por que este sofrimento? E por que ele não confessa? Quem sabe ele confessando, ele resolveria todo esse problema. Se ele pedisse perdão a Deus, resolveria todo esse problema. Também a sua própria esposa, num determinado momento, em que ela vê o sofrimento dele e ela vê o tamanho da angústia que ele tem, quando ela lhe diz: amaldiçoa o teu Deus e morre, ela não estava irada, ela não estava bronqueada, ela não estava nada, ela amava Jó de uma maneira intensa. É muito errôneo eu entender isso de uma maneira diferente. Por quê? Porque também era um conceito da época, também era um conceito cultural, que quando alguém se rebelasse contra Deus, quando alguém tivesse uma atitude contra Deus, ele era fulminado. Pronto. Então, era uma maneira dela dizer, para que terminasse a dor dele, para terminasse aquele sofrimento dele, terminasse todo aquele desespero dele. Tanto é que quando ele diz louca, né, ele estava assim: pô, você não está entendendo que esse daqui não é uma coisa humana, é uma coisa extra, supra, meta humana que está acontecendo comigo. Eu não sei o que eu fiz de errado, eu não tenho, eu não sei o porquê está acontecendo, mas uma coisa eu sei: ele entende claramente que ali tem uma mão divina que está conduzindo a história. Quando ele diz: eu não vim, não voltarei, bendito seja o Senhor, ele tem a noção exata que, independente da circunstância, que ele não tinha alguma coisa que ele tivesse que pedir perdão, não que ele não fosse pecador, mas ele não lembrava em si mesmo algum pecado que ele precisava confessar, algo que ele tivesse feito que tivesse desagradado tanto a Deus. E quando a esposa dele fala isso, era uma maneira dela falar assim: desagrada a Deus ao máximo, assim ele diminui o teu sofrimento, ele elimina o teu sofrimento. Então isso é muito importante da gente entender esse conceito. Continuando isso, nós vamos ver como que a preciosidade de todo esse conteúdo. É claro que eu estou trazendo em poucas palavras tudo aquilo que o livro contém, mas duas partes bastante interessantes. Tem aqui o apelo de Eliú a Jó: ter fé verdadeira em Deus
em vez de ficar pedindo explicação. Esse conceito é bastante interessante que Eliú aplica a Jó, que mais tarde Jó ele vai fazer uma série de perguntas a Deus e Deus lhe faz também uma série de perguntas. E neste dialogar de perguntas, Jó descobre, Jó ele entende que ele servia a Deus de uma maneira e agora abrem-se-lhe os olhos, ele consegue ver Deus. Ele consegue sentir Deus, ele consegue visualizar esse caminhar com Deus. E a segunda coisa é que Eliú, nesse diálogo com Jó, nessa discussão, no bom sentido, mas é bem isso, é mudar a sua atitude para uma atitude de humildade. Eliú não havia entendido que Jó estava, ele achava que Jó estava sendo arrogante. Então ele tinha que mudar a atitude dele, porque quando ele perguntava, quando ele questionava a Deus do porquê desse sofrimento, em tudo isso ele não pecou, mas é porque ele perguntava no sentido de ter ciência para se arrepender especificamente de algo que tinha feito. E quando nessa conversa de Eliú e Jó, a primeira parte é muito pertinente, ter fé verdadeira em Deus em vez de ficar pedindo explicação. Interessante, fundamental, real, mas a segunda parte, Jó já fala assim, peraí, não é bem assim, eu tenho uma atitude, ele era tão humilde que ele pedia perdão para Deus se por acaso seus filhos pecariam, tivessem feito algum pecado. Então, Jó tinha a real noção de quem era Deus e quem ele era. Claro, ainda não tinha a completa visão, que ele vai ter mais tarde, praticamente no capítulo 42, quando ele tem essa visão mais plena, mais absoluta de quem é Deus na vida dele. Quando nós vamos ver isso daí, nós vamos ver o entendimento no livro de Jó, ele é fundamental para nós entendermos as dores que nós passamos, por que um justo sofre, por que há perdas na vida, porque perdas em todos os aspectos, em todos os sentidos, quer no campo material, quer no campo relacional, quer no campo pessoal, em todas as áreas nós temos perdas. E aí esse trabalhar do livro de Jó vai nos apontar para esta visão. Então, o que mais que nós temos no livro de Jó? O Espírito Santo em ação. E aí nós vamos ver que há 3 declarações significativas sobre o papel do Espírito Santo no relacionamento das pessoas com Deus. E aí nós vamos ver no capítulo 32, versículo 8, que não tem momento, em qualquer momento da vida da gente, nós estamos esta ação com o Espírito, nós temos essa ação com o Espírito, nós podemos vivenciar essa ação com o Espírito, é o resultado da nossa relação com o Espírito em qualquer momento da nossa vida. Então, não importa qual é a nossa idade, não importa quando nós descobrimos, então quando nós nos entregamos a Deus, quando nós conhecemos a Deus, a qualquer momento nós vamos entender ou buscar o entendimento do papel do Espírito Santo na nossa vida. E ele vai dando outras passagens também acerca disso, que o Espírito Santo também é fonte da própria vida, capítulo 33, versículo 4, e aí de novo esta compreensão, essa explicação. Precisamos, sempre que eu falo isso aqui, buscar na memória que este livro, ele foi escrito bem, como eu disse, antes mesmo que o livro de Gênesis fosse escrito. Então ele é o primeiro relato que nós temos, então a tradição oral, a primeira informação. Então imagine como é que eles enxergavam tudo isso, como é que eles vivenciavam tudo isso. Eles têm essa noção do Espírito de Deus, que é a presença de Deus, que é a ação de Deus. Eles tinham uma noção muito clara disso. É claro que não tão como nós hoje. Nós somos
bem-aventurados, né, em todos os sentidos, porque nós já vivenciamos a presença de Jesus Cristo aqui na Terra, nós já recebemos o Espírito Santo nas nossas vidas, então nós somos muito mais que privilegiados. Eles ali, nesse primeiro momento, eles estavam, vou falar assim, muito ainda incipientes, eles não tinham todas estas, eles viviam literalmente pela fé. É bem claro que mais tarde Abacuque, quando ele escreve o justo viverá pela fé, ele tem essa noção muito clara. E hoje nós vivemos pela fé daquilo que aconteceu. Eles viviam pela fé daquilo que iria acontecer. E isso é muito importante, muito significativo. Hoje a nossa expectativa é a volta do Senhor Jesus. Então nós temos esta fé em ação hoje, na expectativa da volta do Senhor Jesus. E eles estavam esperando a vinda, a primeira vinda do Senhor Jesus, ou o Messias. Ou mais especificamente, como Jó descreve, o Redentor da vida dele. Então nós vamos ver isso daqui também, como o Espírito Santo vai agindo na vida de Jó e como ele é significativo na nossa vida hoje. Aí depois vem toda a parte do esboço, né, do livro de Jó, todas as partes, como ele está dividido. Então aí depois é só você ler, que é um material muito bonito. Vamos ver Salmos agora. Tá? Este material, tanto os livros poéticos ou sapienciais, eles trazem sabedoria, são os livros de sabedoria. Como tem na teologia católica e tem na Bíblia católica um livro de sabedoria, por isso que nós tomamos muito cuidado em usar esses termos para não dar ideia de que aquele livro, que ele é um pseudepigráfico, possa ser confundido com estes. Tá? Aquilo lá tem um nome, livro de sabedoria. Isso aqui são livros de sabedoria, ou livros sapienciais, ou livros poéticos, tá? Então nós temos que ter este pequeno cuidado. O que são salmos? Então, primeira coisa que nós vamos ver, quem são os autores de salmos? Nós temos Davi, uma grande parte desse material, nós temos Asaf, nós temos os filhos de Coré, e nós temos outros, e muitos também anônimos, tá? Então esse material, uma das ideias que tem é uma compilação. Os nossos 150, eu vou dizer assim, o livro de Salmos, a quantidade de salmos não são apenas 150 salmos. Nós temos outros salmos na Bíblia. Por quê? Salmos é um cântico de adoração, é uma poesia de adoração. Então nós vamos encontrar em outras passagens bíblicas também salmos. Quando vai se estudar livros mais individualmente, mais no seu sentido mais profundo, tanto é quando a gente vai estudar Introdução ao Antigo Testamento, Introdução ao Novo Testamento, em que a gente estuda os livros mais profundamente, aí sim nós vamos destacar, inclusive, as figuras de linguagem que tem lá dentro, e esse é o material que a gente mais para frente nós vamos ver. Então agora, salmos no seu sentido mais exato, mais completo, mais então nossos 150 salmos que foram reunidos num único livro, né, o livro de Salmos, e ali é uma compilação de cânticos, de poesias, e tudo aquilo qual era o objetivo daquilo? Muitos deles era uma devoção particular, outros faziam parte de todo o ritual de adoração a Deus, desde a caminhada, subida de escadas, tudo aquilo tinha vários, os cânticos de romagem, os cânticos dos degraus, por isso que você vê isso, eram cânticos específicos para determinados momentos de adoração. Tudo isso para que as pessoas tivessem esta entrega. Hoje, uma similaridade que nós temos são estes cânticos, o inário que nós temos nas nossas igrejas, o inário, o cantor cristão, a harpa ou o nome que for, mas aquele conjunto de hinos que nós entoamos nos cultos.
mais modernamente, nós temos também os louvores, que são denominados louvores gospel, e ali também fazem parte também desse cânticos dentro da igreja, no campo da adoração ao Senhor, no campo desta manifestação ao Senhor de adoração. Qual, então, a data em que nós vamos ver que estes salmos foram escritos? Mais ou menos, nenhuma data é tão precisa, claro, a gente nunca vai ficar discutindo esse tipo de coisa, tá? Datas precisas, isso a gente não faz. O que a gente faz é entender mais ou menos em que período houve uma maior incidência, né? Então, muito provavelmente, entre o ano 1000 e o ano 300 antes de Cristo, tá? É aguinha para molhar a garganta. Então, quando nós olhamos isso, então nós vamos pegar salmos desde o Êxodo até depois do exílio babilônico. Então, é um período muito grande. Então, muitos desses salmos, aí nós vamos encontrar, né, coleções menores, coleções maiores de salmos, e muitos têm a ver com a própria história de Israel, as lutas que eles passavam, a perseguição que Davi passou. Então, os salmos retratam também um cotidiano dos personagens, e isso vai mostrar também como é que no dia a dia ele prestava adoração a Deus, como é que ele ele exaltava o Deus da vida dele. E quando nós vamos encontrar isso, nós vamos ver que alguns salmos, por terem sido compilados, algumas coisas eles podem ser repetitivos. Tá? Por exemplo, o Salmo 14, ele é similar ao Salmo 53, porque compilou em momento diferente e ali ficaram dois salmos muito parecidos. Nós vamos encontrar pedaços de um salmo muito parecido com o outro. Por quê? Porque é aquele momento que a pessoa está vivendo, o personagem está vivendo, e aquilo ele traz à tona, ele mostra aquilo, tá? Não era bem assim que estava a divisão de salmos, tá? Ele tinha Cânticos dos degraus, ele estava separado. Cânticos de romagem, estava separado. Cânticos congregacionais, estava separado. Então havia uma separação, tá? Por volta, vou falar assim, quando foi traduzido, né, a Bíblia, né, quando ela começou a ser traduzida do hebraico para o latim, que foi a Vulgata, e do hebraico para o grego, que foi a Septuaginta, então quando nós vamos ver isso daqui, então eles começaram a juntar os pedaços, né, as partes, e ali foi criado este livro de Salmos, que aí permanece até os dias de hoje, tá? Então nós vamos encontrar isso de uma maneira bem explícita, vou falar assim, qual é todo o interesse em manter o livro de Salmos para nós, já que eram poemas cânticos? Primeiro, porque o livro de Salmos, ele reflete toda a adoração, o culto. E é importante eu ler Salmos para entender como é que era a adoração, tanto individual quanto coletiva. Da mesma maneira como era a vida devocional. Hoje nós temos N materiais que nos ajudam a fazer as devocionais. Materiais já prontinhos, material já tudo. Mas ali, antes, os salmos também tinham esse cunho da ligação individual com Deus, desse amor para com Deus, dessa vivência para com Deus, onde ele escrevia, ele compunha uma poesia, ele compunha um cântico e acabava outras pessoas repetindo aquilo, porque aquilo era belo, semelhante ao que nós temos hoje nesse material das devoções ou das devocionais diárias. Também ele expressava de uma maneira mais clara qual era o sentimento religioso, como é que as pessoas
transitavam no seu sentimento religioso. Então você vai encontrar muitas vezes aqueles conflitos internos. Ó, porque estás abatido a minha alma, ó, porque te perturbas dentro de mim. Ah, eu sei que Deus é bom para com Israel, mas eu quase vacilei nos meus pés. Então, a expressão de cada um, qual era o sentimento religioso que estava permeando? Como é que as pessoas estavam sendo afetadas pelas circunstâncias do momento? Então, o Salmo é como se ele fizesse uma dissecação, isto é, ele desse uma olhada com mais profundidade nas pessoas dentro de um contexto de guerra, contexto de sofrimento, contexto de luta e tantas outras mais passagens que eles estavam enfrentando. Como é que alguém também trabalha, ou considera o nome, livros de louvores, tá? Então nós vamos, outros salmos, nós vamos encontrar assim, quando você olha lá, instrumentos de corda, instrumentos com saltério, faziam parte do saltério, com instrumento de corda, com símbolos ressonantes. Então, também havia muitas vezes na descrição de como o salmo seria cantado, quais os instrumentos que acompanhariam este salmo. Há uma palavra muito comum nas Bíblias, selá. Nós não sabemos o que significa isso. Há milhares de interpretações, milhares de posições, mas não há uma correta interpretação do que é aquele termo, de como ele é, com a tradução exata daquele termo. Alguns acham que ele é como se fosse uma nota musical, isto é, uma pausa de silêncio. Eu vou dizer nota musical no sentido assim, um hino, ele tem as notas musicais e muitas vezes ele tem um silêncio, um tempo de silêncio. Então, alguns acham que esse selá é como se tivesse durante o cântico uma parada e uma ação depois. Então, esta parada, esse silêncio. Mas também é uma colocação, não há uma afirmação categórica acerca disso. O que importa para nós conhecermos no livro de Salmos? O livro de Salmos, ele está dividido em 5 blocos que são importantes, tá? O que é interessante, então, acerca disso daqui? Cada livro, cada bloco desses daqui, ele termina com uma doxologia. O que é uma doxologia? É uma expressão de louvor, de glória, de honra atribuída a Deus, tá? Então, nesses 5 blocos, sempre na hora que está finalizando esta doxologia. Na apostila está escrito para ir para você o que é isso. Então, vamos conhecer um pouquinho mais como que é esta divisão dos salmos, como é que eles estão subdivididos. Então vamos dividir em 5 livros. O primeiro livro, livro número 1, vai do Salmo 1 ao 41. A maior parte desses cânticos são atribuídos a Davi. Tá? Então do 1 ao 41, a maior parte atribuídos a Davi. O livro 2 vai do 42 ao 72. É uma coleção de cânticos feitos, né, pelos filhos de Corá, por Asaf, Davi, Salomão, e alguns 4 escritos permanecem anônimos. Então eu tenho praticamente todos. Eu tenho Corá, Asaf, Davi, Salomão e alguns anônimos. Entre o 42 e o 72. O livro 3, ele vai do 73 ao 89. Ele é marcado por uma grande coleção de cânticos de Asaf. E ali, quem é ele? Ele foi um dos chefes dos cantores do rei Davi. É como se fosse um ministro de música, né, nos tempos atuais, do rei Davi. Essa informação está lá em 1 Crônicas, capítulo 16, de 4 a 7. O livro 4 vai do Salmo 90 ao 106. Aqui, de novo, eu tenho Salmo de Moisés,
Salmo de Davi, Salmo de Salomão, colocados aí, tá? E outros que eu não conheço. Não temos quem é o escritor, quem é o autor deles. E por fim, do Salmo 107 ao 150, registram-se vários cânticos de Davi. Ali há entre esse bloco do 107 ao 150, há uma outra subdivisão. Do 113 ao 118, ele é conhecido como Halel egípcio, tá? É uma série de cânticos entre o 113 e o 118 que tem essa denominação, tá? E os salmos, né? Os cânticos finais desse livro, do 146 ao 150, então vamos lá. Do 113 ao 118, Halel egípcio. Do 146 ao 150 é conhecido como grande Halel, tá? E cada cântico começa e termina com uma exclamação de louvor a Deus. Aleluia. Tá? Então isso é muito interessante. E nós vamos encontrar também muitos salmos, uma preposição que pode ser traduzida sempre de três maneiras: a ele, para ele ou dele. Ou então estas em relação ao autor. Por isso que muitas vezes nós temos uma informação que nós sabemos quem é o escritor. Outras vezes nós não temos a menor certeza de quem é, não temos como saber de quem é, tá? E nós vamos encontrar outros, títulos de salmos. Não vou explicar aqui como é que funciona o paralelismo hebraico, como é que ele funciona dentro dos salmos, porque é outra parte do estudo. Continuando, vamos ver como que o Espírito Santo agiu e qual é a grande significância do Espírito Santo dentro do livro de Salmos. Então, vamos nós. De uma maneira mais genérica, se pudéssemos dividir, de Gênesis a Apocalipse, é Deus falando com o homem. Salmos é o homem falando com Deus. De uma maneira assim muito genérica, tá? Então, Salmos é basicamente do 1 ao 150, ou outros que nós vamos pontuar dentro dos outros livros, é o homem falando a Deus, é o homem abrindo o seu coração a Deus, é o homem dando uma diretriz de vida ao outro homem de como se relacionar com Deus. Basta ver Salmo número 1, bem-aventurado o homem. Então ele vai dando uma explicação de como este homem ele vai ter essa melhor vivência com Deus. E ao longo dos Salmos, esta expressão do sentimento humano para com Deus, a sua vivência, a sua dor, a sua angústia, a sua alegria, a sua busca, a sua decepção, a sua frustração, a sua vitória, tudo que o ser humano sente, então, estão expressos nos Salmos. Por isso que Salmo é algo muito bonito, e geralmente quando uma pessoa é nova, convertida, a gente orienta a ler Salmos, porque ali, basicamente, todas as dores humanas estão expressas dentro do livro de Salmos. Uma outra coisa que o livro de Salmos vai apontar é como esse Espírito agiu, como é que o Espírito Santo inspirou cada um dos autores a expressarem a sua dor de uma maneira a ensinar o outro. Alguém reclamar da sua dor é uma coisa, mas alguém, ao expressar a sua dor, traz ensino para o outro, aí tem a ação do Espírito Santo. Quantos materiais modernos, vamos chamar assim, de pessoas que passaram por uma grande dor, uma grande tempestade, e ao relatarem, ao transcreverem esse testemunho de vida, não acabam ensinando outras pessoas. É claro que a Bíblia é a maior de todas, mas no dia a dia, um testemunho de uma pessoa, né, que a sua vivência, a sua experiência ali, aquela vivência acaba servindo de
ensino, de estímulo para outra pessoa. Então, os Salmos, o Espírito Santo, ele vai estar trabalhando na vida desses personagens que, ao expressarem quer vitórias, quer derrotas, quer alegrias, quer tristezas, eles expressam de uma maneira tal que acabam ensinando a outros, e olha há quanto tempo, brincando, se a gente for falar em datas aí, há mais de 3.000 anos, eles continuam ensinando. Então é a profundidade da ação do Espírito Santo neste material. Uma coisa que também é importante é os tipos de salmos. Aqui é bastante... eu não vou falar curioso, mas tem a ver mais com as suas características literárias. Como aquilo foi escrito, como aquilo foi passado para nós. Os salmos são identificados de uma maneira, a grosso modo, como salmos de louvor, salmos de lamento, salmos de ação de graças, salmos de romagem, salmos reais, salmos sapiensais e salmos imprecatórios. Vamos dar uma olhadinha de uma outra... nessa divisão, mas expresso de uma outra maneira, tá? Então nós vamos ver como é que, de acordo com aquilo que está escrito, nós vamos dividir esses salmos. Então vamos começar com os salmos de louvor e adoração. Como eles eram também chamados? Salmos de entronização. O que eles apresentam? Cujo cerne, cujo objetivo, o que é? Exaltar e louvar ao Senhor. E esse salmo, Deus é enfatizado, ele é o soberano, ele é o eterno, ele é o glorioso. Em tudo isso, em tudo isso, em toda essa adoração, também há uma expressão dos seus atributos, do que Deus faz e quem ele é. Nós vamos ter exemplos desses salmos, o salmo de número 8, 24, 29, 33, 47, 48 e outros. Salmos de lamento. O que ele expressava, o que ele traziam? Eles expressam a necessidade e a súplica do socorro de Deus. É aquele salmo em que a pessoa está passando por uma situação difícil, está passando por uma luta, e ele clama a Deus, ele suplica a Deus. Por isso que são salmos de lamento. E esses salmos, eles têm uma característica. Tanto eles podem ser um lamento individual, como um lamento coletivo, um lamento de uma nação, um lamento de um povo. E ao fazê-lo, ao expressar este salmo, o salmista, ele suplica a dor que ele está passando ou a dor que a nação está passando. Nós vamos encontrar esses salmos, o 12, o 25, o 39, 51, 86 e outros também. Salmos de ação de graças, tá? O que ele expressa? Gratidão a Deus. São salmos de gratidão. Por tudo aquilo que o Senhor tem dado. Gratidão a Deus. Ele agradece ao Senhor por tudo aquilo que ele recebeu, pela perfeita provisão. Não é o conceito bonito não é pela provisão, mas é pela perfeita provisão. Isto que é muito importante. Então, quando nós vamos ver isso, eu pedi para Deus, Deus ouviu a minha dor e me proveu, e me socorreu, e me atendeu. Então ele agradece. São salmos em que há uma gratidão. Infelizmente, esse conceito hoje em dia foi muito deturpado. A impressão que dá é que Deus é obrigado a fazer alguma coisa. E aqui nós vamos enxergar que realmente há uma súplica, há uma ação de Deus, há um reconhecimento que eu não tenho condições de mim mesmo, dependo de Deus e Deus haja em meu favor. E é esta a perfeita compreensão que eles tinham do que era prosperidade. O que é prosperidade? É aquele
cuja oração é atendida. Então, para eles, isto era fantástico, isso era maravilhoso, eles entendiam isso de uma maneira clara, direta. Deus não é obrigado a nada a fazer por nós, mas na sua imensa glória, na sua imensa majestade, no seu imenso amor, na aliança que ele fez, na fidelidade de Deus, ele o faz. E eu sou grato, porque Deus fez. Então aí você vai encontrar isso nos Salmos 18, 66, 138, que vão expressar esta gratidão. Há também os salmos de romagem. O que eram esses salmos? Nas peregrinações, eles moravam em cidades distantes e quando eles se dirigiam para Jerusalém, eles iam cantando nesse caminho, eles iam declamando este salmo nesse caminho, eles iam expressando esses salmos nesse caminho. Há um dos momentos mais, vou falar assim, o momento mais dramático da história, o momento mais dramático da história é a crucificação do Senhor Jesus Cristo. Então, ali é o drama cosmológico mais intenso que poderia haver em qualquer sentido. Por quê? Porque um Deus santo, perfeito, ele é condenado pelo pecado da sua criação. E ele vai lá e dá vida pela sua criação. Então é o drama cosmológico, o drama universal de maior intensidade que se possa imaginar, de eternidade a eternidade. E num determinado momento, quando Jesus está à cruz, já está na cruz, ele tem 7 frases que são registradas, mencionadas, e sobre elas há N estudos. Mas uma das frases, ela é muito impactante, quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Há milhares de possibilidades de interpretação, mas se nós olharmos o Salmo de número 22, nós vamos encontrar exatamente esta expressão. Então, de uma maneira, também é mais uma maneira de enxergar isso, Jesus não estava lamentando, Jesus estava declamando o Salmo 22. Por que isto? Porque aquele momento ápice, então o próprio Senhor Jesus, ele salmodeia lá na cruz. Então a importância dos salmos é de uma maravilha ímpar, porque no momento mais dramático da história, Jesus está salmodeando. Quer ele tenha usado para um apelo pessoal, quer ele tenha usado para uma manifestação da glória de Deus, a interpretação aí vai de uma ponta a outra, em qualquer linha, mas o que importa é, ele usou um salmo. E ali nós vamos encontrar. Então, esse salmo de romagem era um salmo dessa caminhada, vou falar bem assim. Então, toda vez que eles passavam por uma situação, toda vez que eles estavam nessa peregrinação, e toda vez que eles estavam nessa consciência de buscar ao Senhor, então havia esses salmos. Quais são esses básicos? Do 120 ao 134. Quais são os outros salmos? Salmos reais. São salmos que se aplicam mais à realeza de Deus, ao Deus que ele é soberano. Claro, há uma compreensão também, que também alguns se aplicavam ao reinado de Davi. E aí havia um mix de entendimento. Há uma aliança de Deus com Davi, que o trono de Davi seria perpétuo. Então, nesta aliança, ao exaltar o rei, ao exaltar o trono de Davi, tinha também como objetivo último exaltar ao Rei dos Reis. Então, há
um apontamento e tudo isso. Então esses salmos reais também, alguns deles são conhecidos como salmos messiânicos. Por quê? Eles apontam para Jesus Cristo, eles apontam para o Rei dos Reis. Então, como eles tinham noção da aliança davídica, então eles tinham uma noção também que esse trono permanecendo para sempre, o Rei dos Reis viria e ocuparia aquele trono. É claro que não estou falando o trono, aquela cadeira que ele sentava, mas a ideia de trono, de domínio sobre o povo de Israel, de reinar sobre o povo de Israel, de ser o Rei de Israel. Deus foi o primeiro Rei de Israel, vamos por assim. Mas o povo tirou Deus e queria um Deus, um rei humano. Lembra que eles queriam Saul? Queremos um rei. E eles queriam um rei segundo o olhar deles. Então se for para olhar, Deus é o primeiro rei e vai ser o último no seu sentido de eternidade. É claro, o primeiro rei humano foi Saul, mas entendendo isso, que Deus que era teocracia, era o Senhor que governava sobre eles, mas eles optaram pelos reis humanos, tá? Então aí já são coisas do homem, né? Então esses salmos reais ou salmos messiânicos é o 2, o 20, o 21, o 45 e outros, tá? Salmos sapiensais, o que são esses? São salmos de sabedoria, eles são salmos que trazem instruções acerca da vontade de Deus. E aí é muito importante. Paulo, vamos lá, bem lá para frente. Paulo, Romanos 12, o capítulo 12 de Romanos, o versículo 1 e 2, eles são todo o cerne da gente entender como deve ser o agir humano e como deve ser o agir do homem para com Deus. E ali ele vai dizer assim, para que não se conformeis com este presente século, mas experimenteis para a renovação das vossas mentes, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, lá nos Salmos Sapiensais, já tem este ensino de como viver não de conformidade com o mundo. Olha o Salmo número 1, por exemplo. Tá? O Salmo número 1 você vai ver que é um salmo de orientação, o Salmo de número 37, o Salmo de número 49, o Salmo de número 119, são salmos que ensinam ao ser humano a viver de maneira tal que agrade a Deus, que satisfaça a vontade de Deus. Então, o Romanos 12, 2 é como se fosse um resumo dos Salmos Sapiensais, tá? E tem, por último, os Salmos Imprecatórios. Eu acho que hoje em dia a maior parte gosta mais desses. O que são Salmos Imprecatórios? Sabe aquele salmo, antes de eu entrar neles, Senhor, faça justiça naquela vida, passa com uma carreta por cima, sabe essas coisas assim? É mais ou menos isso. Os salmos imprecatórios, eles invocam a ira de Deus e o castigo de Deus. Olha, Senhor, aquele meu inimigo, ele merece o teu castigo. Você entende? Quem foi Jonas, você lembra de Jonas? O que Deus mandou ele fazer? Vai lá para Nínive, né? E aí Jonas falou, mas peraí, por que eu tenho que ir lá para Nínive se Deus podia fulminar tudo aquilo? Aquele povo é terrível, aquele povo é ruim, é inimigo de Deus, fulmina, né? Bem isso. Então essa ideia, mais ou menos. Então é aquele salmo em que o autor, ele pede justiça para Deus. Mas justiça segundo o olhar dele.
tá? Senhor, faça justiça com esse meu inimigo. Pega ele e passa com o trator por cima. Sabe aquela coisa assim? A gente como se quisesse ensinar. Então esses salmos imprecatórios, eles vão expressando aquele desejo mais profundo de ira, mais profundo de vingança, mais profundo de... Por isso que eu falo assim, os salmos, eles são a fala do homem para com Deus, tá? É claro, Deus... Por que são registrados? Porque são importantes nós conhecermos que também esse lado humano entra em ação. Depois você procura um salmo que diz assim: felizes são aqueles que pegam seus filhos e os despedaçam contra as pedras. Você vê assim, que absurdo, mas você tem uma ideia de como era a angústia, como era a dor, como é que era esse momento que eles estavam vivendo. E tudo isso é importante para nós conhecermos exatamente aquilo que a gente fala sempre, a alma humana. O que o homem sente, o que o homem deseja. Continuando, o esboço de salmos, então, perdão, não falei, salmos imprecatórios, o 7, o 35, o 55, o 69, o 137 e outros. O esboço de salmos, então aqui estão todos os salmos, todos divididos aqui, cada um, salmos de Asaf, os filhos de Corá, salmo de Davi, salmo de Moisés, salmos anônimos, todos os salmos estão aqui e nós vamos passar para um outro livro de sabedoria sapiensal ou poético. O outro livro é o livro de Provérbios. Quem escreveu Provérbios? Na realidade, vamos explicar uma coisinha aqui. Primeiro, algum material foi sim escrito por Salomão, outro material foi escrito por Agur e o rei Lemuel. Ponto. Mas no geral, o que Salomão fez não é que ele escreveu todos os provérbios. Ele era uma pessoa muito inteligente, muito perspicaz nas suas observações, e havia muitos ditos populares. O que Salomão faz? Ele pega esses ditos populares, compila, isto é, ele ajunta, melhora os termos e dali ele escreve este magnífico material. É claro, e ele traz também, junto com os ditos populares, ele elabora, ele aprimora esses versículos. É a mesma coisa que alguém pudesse fazer assim: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ponto. A pessoa ouviu isso e fala, isso aqui dá para melhorar. Então ele vai criar um contexto com esse princípio e vai trazer um ensino. O livro de Provérbios, ele é um ensino. Então ele é um grande observador. Salomão, ele era uma pessoa extremamente perspicaz, atenta a tudo que estava acontecendo. Ele notava com muita peculiaridade aos detalhes, e aí ele fez esse material de uma maneira muito bonita, muito didática. Os provérbios é um material didático excelente, por si só é um material de excelência, tá? Então nós vamos ver que ele escreve todo esse material, ele é uma descrição de quem é este escritor, Salomão. Lá em 1 Reis, capítulo 3, versículo 12, está escrito assim: eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual não se levantará. Então, quando nós olhamos para isso, e também lá em 1 Reis, capítulo 4, versículo 31, mais sábio que todos os homens. Então, Salomão era um homem extremamente sábio, extremamente inteligente, perspicaz, atencioso no seu sentido de estar atento aos mínimos detalhes, e aí ele escreve este material fenomenal, extremamente didático, extremamente importante. Qual a data em que tudo isso aconteceu?
foi por volta do ano 950, tá? Ele pegou todo o período que ele esteve reinando, então ele vai estar escrevendo esse material. Todo o período não, vamos dizer assim. Há um detalhe bastante importante, que o final da vida de Salomão, ele é extremamente controverso. Extremamente controverso. Tanto é que nós vamos ter grandes dificuldades em entender Eclesiastes. Agora eu não estou falando no campo da fé, estou falando no campo acadêmico, tá? Então, assim, Provérbios, no princípio do reinado dele, durante até mais da metade do reinado, onde ele era um homem realmente voltado para Deus, um homem realmente voltado para buscar o Senhor. Tanto é que no quarto ano após ele assumir o reinado, ele já começa a construção do templo. O pai dele havia preparado tudo. Lembra que Davi deixou todo o material pronto? Então ele era um homem muito ligado, muito envolto, muito dedicado, muito aplicado a Deus. O final da história de Salomão já é outra história. É como se houvessem dois períodos extremamente distintos na vida de Salomão. Um período em que ele voltado para o Senhor, e um período em que ele se afasta, ele apostata do Senhor. Alguns consideram que ele volta, Eclesiastes é esta volta para o Senhor, mas aí já é um outro campo que nós chegaremos lá depois. Então, qual é a data? Por volta de 950, esse material. E como eu disse, não foi tudo que ele escreveu. Parte já vinha anterior a ele foi pegando, compilou todos esses ensinos e o transformou didaticamente para nós. Tá? Qual o conteúdo que esse material traz? Por ele ter alcançado o maior território que Israel já teve na sua história, a maior área abrangente, e lá ele dominou sem guerra, mas ele dominou com as suas alianças humanas, casando-se literalmente com rainhas, princesas e tudo mais, e com isso ele conquistou uma expansão territorial. Então, um volume cultural gigantesco à sua disposição, e tudo isso permitiu a ele, que era um homem extremamente inteligente, usasse tudo isso e trouxesse esta preciosidade que são provérbios, tá? Ali você vai ter todo o material acerca da vida. Ali vai ter todo o material para que as pessoas, independente de que momento da vida dela ou que parte da vida dela elas estão passando, vai estar tudo ali. De uma maneira muito sucinta, alguns pontos que são relevantes nisso daqui, está apontado na apostila: a sabedoria em oposição à loucura, a justiça em oposição à impiedade, o bem em oposição ao mal, a prosperidade em oposição à pobreza, a verdade em oposição à falsidade. Então ele vai trazendo basicamente todos os ensinos acerca de tudo que tem a ver com a vida. Paz em oposição à violência, boa vontade em oposição à ira, Deus em oposição ao homem. Então ele traz uma gama gigantesca de ensino. Basicamente, tudo que um ser humano precisa saber acerca de si, acerca do outro e acerca de Deus no quesito relacional, em Provérbios ele tem material para isso. Ali está, vou falar assim, a síntese de tudo o que é relacional. Não importa que época, não importa em que circunstância, ali tem um ensino para todos os momentos e para todas as situações. Onde que nós vamos encontrar o Espírito Santo em Provérbios? Vou falar assim, diretamente. A capacitação,
A capacitação que o Senhor dá a Salomão é uma ação direta do Espírito Santo a ele. É o Espírito Santo que vai trabalhar. Não há uma mensagem ao Espírito. Não há uma fala escrita dessa maneira, mas toda a capacitação dada por Deus a ele é ação direta do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo agiu na vida dele, capacitando-o a fazer, a juntar, vou falar assim, os ensinos de toda aquela vasta cultura que estava diante dele, e ele soube aproveitar tudo isso. Aí vem a ação do Espírito Santo, tá? E de novo, o esboço de Provérbios, e você tem todo esse material aí. Aí nós entramos num dos livros mais complexos que nós temos. Por que ele é complexo? Pela dificuldade que se tem ainda hoje de quem é o autor. Se eu situar o autor como Salomão, o que eu vou entender? 3 fases da vida de Salomão. Uma fase em que ele estava com Deus, uma fase que ele se afasta com Deus, e uma fase a última da vida dele, que ele volta para Deus. Só que eu não tenho esta ferramenta, eu não tenho elementos absolutos para dizer isso. Eu sei que alguém vai falar, mas começa escrito assim, exatamente. E o que para nós importa? Bom, aquela referência ou aquela inferência no início de Eclesiastes, se foi o próprio autor, é uma coisa. Mas também há a possibilidade de ter sido colocado muito tempo depois, porque a linguagem que tem Eclesiastes, alguns termos que estão em Eclesiastes, não eram termos da época salomônica. Eles eram um pouquinho mais recentes. E aí nós vamos encontrar alguns problemas. Então, quais são as 2 vertentes básicas? Uma foi Salomão. A outra não foi Salomão. E isso vai determinar exatamente qual foi o final da história de Salomão. Se foi Salomão, ele voltou para os caminhos do Senhor. Se não foi Salomão, ele estava absolutamente apóstata, totalmente fora dos caminhos do Senhor. E qual foi a grande causa de tudo isso? A sua multiplicidade de casamentos, a sua multiplicidade de alianças. Ele permitiu que as suas mulheres cultuassem a Deus dentro do templo. Ele abominou, ou ele foi a coisa mais abominável a Deus, e Salomão permitiu que aquilo acontecesse. Foi o ato mais execrável que ele poderia ter cometido, e ele acabou fazendo, permitindo que as suas mulheres, as centenas e centenas, estivessem adulterando o templo do Senhor, profanando o templo do Senhor. Então, por isso que o autor Salomão, e eu pus um monte de interrogações, exatamente para deixar alguma coisa assim, não há uma confiabilidade que tenha sido ele, tá? A data, cerca de 931, ser considerado Salomão. Entendeu? Então aí vem, como a gente não vamos discutir tanto esses pontos, mas vamos deixar assim, então nós vamos conhecer o que é mais importante, tá? Primeiro, Eclesiastes, o termo Eclesiastes, vem de um termo chamado eclésia, isto é, assembleia. Na realidade, a ideia mais pertinente a isso é que mais tarde a eclésia veio a ser igreja, né? Tanto é que a gestão eclesiástica, ritual eclesiástico, então vem desse termo eclésia. A ideia mais central disso é aquele que fala ou aqueles que falam em uma assembleia. Tá? Então, é essa a ideia central, tá? Aqueles que falam, tá? De uma
se quiser ir mais profundo ainda, mais radical ainda, é aquele que convoca um agrupamento para falar a eles, tá? Então esta é uma ideia para a gente também conhecer. E Eclesiastes, ele pode ser traduzido como professor ou o pregador, tá? Também é pertinente esses dois nomes. A ideia, de novo, ser creditado a Salomão, é entre 971 e 931, tá? Que ele escreveu em sua velhice. A grande questão é, ele percebe o estado espiritual que ele está, ele percebe a situação que ele está vivendo, e ali ele descreve em Eclesiastes. Não é mencionado, então eu vou ler esse que está grifado para você. Embora não mencionado em 1 Reis, Salomão provavelmente, e aí de novo nós temos o problema, porque não há confirmação, recobrou a consciência antes de morrer. Ele arrependeu-se e voltou para Deus, tá? De novo, eu tenho provavelmente, eu não tenho essas confirmações. Eclesiastes 1, que ele diz assim, acerca, né, a palavra do pregador, filho de Davi, rei de... apesar de estar escrito isto, muitas vezes, e era muito comum, que um escriba, ao homenagear um rei, ao homenagear uma pessoa importante, ele colocava o nome daquela pessoa. O que hoje as pessoas brigam por direitos autorais, cobram por direitos autorais, principalmente, sei lá, músicos gospel aí, pregadores gospel, cobram para cantar a música deles nas igrejas. Naquela época era uma alegria alguém escrever um material e colocar o nome de um rei, colocar o nome de um personagem importante, de uma pessoa importante. Era uma gratidão. E hoje em dia é cobrança. Mas deixa para lá, não é nossa aula essa daqui, tá? Isso fica para ética. Tá? Então, qual o contexto de Eclesiastes? Então, vamos nós. Aqui, se eu fosse trazer de uma maneira bem simples, o que é? São as soluções para as grandes questões da vida. Qual o sentido da vida? E aí ele vai, quando tudo na vida perde o sentido, quando ele traduz de uma maneira perfeita, vaidade de vaidades. Tudo é vaidade debaixo do sol. Esta compreensão de tudo isso, este entendimento de que tudo na vida é passageiro, tudo na vida é volátil, tudo na vida se esvai de uma maneira rápida ou de uma maneira assim trágica, né? Do instante muda-se de uma maneira absoluta. E nós vamos encontrar então que em Eclesiastes ele vai estar mostrando exatamente isso. Ele vai olhar as questões da vida. Há um certo amargor em que ele olha para trás na vida e aquilo não traz para ele uma resposta, aquilo não traz para ele aquilo que ele tanto buscou. Ele imaginou que tivesse alcançado o ápice da vida, ele imaginou que tivesse alcançado tudo que ele poderia imaginar. Olha um versículo que ele diz assim: que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Que vantagem? Então, é como se fosse um lamento, como se fosse uma dor, uma angústia por estar vivendo uma situação, por ter olhado para trás. É mais ou menos um ato reflexivo, ou refletivo, melhor, né? Ou melhor, reflexivo.
A pessoa chega numa determinada idade, olha para trás na sua vida e fala assim: o que eu tenho? O que eu construí? O que eu fiz? O que eu alcancei? O que todos os meus objetivos, onde que eu estou? O que eu vou fazer a partir de agora? Então, é este olhar para as circunstâncias da vida, para o sentido da vida, para... Tanto faz eu olhar para agora, meu presente momento é tipo final de carreira, né? Final de história. E a única coisa certa que eu tenho diante de mim, a única certeza que eu tenho diante de mim é a morte. Então, esta fala em Eclesiastes, ela é bem forte, enfática, e ela aponta para aquilo que a gente gostaria tanto, que fosse tudo justo. Trabalhei muito, eu poderia ter muito. Trabalhei pouco, eu vou ter pouco. Mas às vezes acontece exatamente o contrário disso. A pessoa trabalha muito e tem pouco. Outro trabalhou pouco e tem muito. Esta real situação, fato, que se descortina diante de nós e nos deixa tristes, é a tristeza que está em Eclesiastes. De novo, ao olharmos para o Espírito Santo dentro do livro de Eclesiastes, nós vamos ver que ele é o centro da vida. Ele é a força vital nossa. É ele que nos dá o ânimo, né? Ele que nos anima a viver, que nos dá forças, que nos renova, que nos restaura e que nos faz caminhar. E aí a mesma coisa, da mesma forma que em Eclesiastes há uma reiterada forma de falar, adore a Deus, volte a Deus na sua busca. Da mesma maneira, o Espírito Santo nos impele nesta direção da nossa vida, nos direciona a buscar a Deus para que nós saiamos deste lugar tenebroso da tristeza, da angústia, da decepção, da frustração, ao olharmos qual o resultado da nossa vida. Porque se nós olharmos para os resultados terrenos, muitas vezes nós entraremos em colapso. Mas há um apontamento que nosso olhar não deve estar para aqui, nosso olhar deve estar para aquilo que Deus prometeu a nós, para aquilo que Ele nos oferece, para aquilo que Ele tem reservado para nós. E é esta busca que o Espírito Santo ali faz este ânimo, é a mesma coisa que Ele nos anima hoje nessa busca. Não olhar para as decepções da vida, mas olhar para a certeza daquilo que nós teremos na vida. E de novo, o esboço de Eclesiastes, e nós vamos entrar no livro. Você acha que é o mais romântico? Eu vou te dizer uma coisa bastante interessante. Cantares é o livro mais apocalíptico que tem. Mas eu não vou falar isso agora para você, não. Vou deixar essa pulguinha atrás da orelha para você. Cantares é um dos livros maravilhosos para eu entender. Eu vou trabalhar em dois contextos absolutos. O primeiro contexto que eu vou trabalhar, e é este que eu vou trabalhar com vocês, é aquilo que está no campo humano. Ponto. Se eu sair do campo humano e for para o campo espiritual, Cantares é o livro mais apocalíptico que tem. Ele é mais intenso do que o próprio Apocalipse, porque ali ele vai determinar exatamente o relacionamento de Deus com o ser humano.
É fantástico esta outra visão dele, este outro estudo acerca dele. Mas vamos olhá-lo segundo o aspecto humano, tá? Estritamente humano. Cantares, o autor dele é Salomão. Mas também para falar tanto assim de amor, ele entende, ele é o cara mais especializado em amor. Mas eu vou te contar uma coisa de novo que você vai ficar chateado comigo. De novo, a autoria dele é contestada, tá? Por que é contestada? Porque pode ser um relato em que pode apontar para ele algumas coisas, mas não tudo. Então, assim, mas o que é muito forte ali é toda aquela simbologia que Salomão tem, isto é, toda aquela coisa do amor, da busca do amor, da busca das alianças, o romantismo. E Salomão devia ser muito romântico, não é possível, para casar, para ter lá mais de 300 mulheres, mais não sei quantas concubinas, para ter mais de 1000 mulheres no total ali, tinha que ser muito romântico, porque não é possível. Ou então ele é muito poderoso mesmo, né? Porque quando a gente vai ver isso, é de uma enormidade sem parâmetros. Eu não sei se tem alguém que teve tantas mulheres assim na vida, quer casadas, quer concubinas, e tal como ele era. Mas, então, quando a gente olha para esse lado dele, então alguns apontam que foi Salomão. Mas quando olha um outro lado um pouquinho mais detalhado, algumas coisinhas assim, aí acham que não foi Salomão que escreveu. Mas para nós, se você achar que Salomão, amém. Se você achar que não é, também, amém, a mesma coisa. Isso não perde salvação e não ganha salvação. Ponto. Tá? Mas o que é importante, então, quando a gente olha para isso daqui, é que essa autoria é contestada, mas o que é interessante, os nomes, que por ser um livro cheio de amor, né, cheio de romance, cheio de coisa assim, os dois nomes de Salomão, né, Salomão significa paz, e Gedidias, que também é o nome de Salomão, significa amor. Pronto, já viu, né? Paz e amor, ele é o perfeito paz e amor. O reinado em que não houve guerras, ele estabeleceu o maior território que Israel já pôde ter sem guerras. E amor. Então, talvez acho que você vê que nada se cria, tudo se copia. Alguém aqui já deve ter lembrado de uma época da era paz e amor, né? Só que aqui Salomão, ele usou a paz e amor realmente para expandir o território. E alguns anos atrás usaram paz e amor para destruírem as suas vidas, nas suas vidas dissolutas que alguns tiveram. E triste contraste entre uma coisa e a outra. Mas o que mais importa aqui é se nós percebermos, se nós entendermos que assim, e aí que eu falo que eu tenho que trabalhar um pouquinho nas duas pontas, que o glorioso reino de Salomão, a expansão que ele teve, a paz que ele teve, claro que não foi fácil. Claro que o povo pagou um preço alto, não é assim também. Não é que ele teve em paz, mas o povo lá também passava seus perrengues. Tá? Mas a ideia é de um restauro do Jardim do Éden. Por isso, e o templo que ele construiu e o palácio que ele construiu apontam exatamente para essa terra prometida, para aquilo que nós teremos a futura, a terra prometida, a Canaã celestial, a Jerusalém celestial, a casa do Pai. A suntuosidade do palácio de Salomão não foi mais replicada. A suntuosidade do templo de Salomão não foi replicada. Então nós vamos ver que ali era tudo no seu campo mais suntuoso possível. E aí então nós vamos ver que este amor que ele vai descrevendo ao longo da história, este amor que ele vai mostrando para a sua amada, a maneira como eles vão dizendo. Alguém disse assim, o nome dele é Akida Ben Joseph. Ele disse assim: no mundo inteiro não há nada que se iguale ao dia em que o Cântico dos Cânticos foi entregue a Israel.
ele é um rabino. E aí ele disse isso no século II da nossa era, lá pelo ano 200, mais ou menos. Então ali ele diz exatamente isso, porque ele diz em cores vivas, de uma maneira cheia de nuances, a descrição do amor, tá? E aí eu coloco aqui na apostila para você, tá? Que a Cantares emprega a linguagem simbólica para expressar verdades eternas, semelhante ao livro de Apocalipse, tá? Então ele tem o paralelismo dos dois, é gigantesco, é fascinante. É por isso que vocês vão encontrar vários. Eu descrevo aí na apostila para ti várias coisas acerca desse material, acerca desse pouquinho a ponto, assim, com breves nuances, não dá para ser muito profundo, do paralelismo que há com o Apocalipse. E aí o Apocalipse não no sentido só apenas final da história, mas o livro Apocalipse, tá? Aí a gente vai ver que João também tinha um bom conhecimento do material que era hebreu, o Antigo Testamento, tá? E aí você vê que é uma coisa bastante longa, tá? E aí, só para finalizar, aquela procissão do casamento real, a alegria recíproca do noivo e da noiva, ali, este momento ali, fantástico ali desse casamento, remete para o encontro do noivo com a noiva, que é a igreja. Olha a beleza desse material, fantástico, maravilhoso. E o Espírito Santo em ação, de novo, é aquela coisa assim, o que está escrito lá em Romanos 5,5, o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Então toda a expressão de amor, toda a vivência de amor é, de novo, ação do Espírito Santo. É de novo a manifestação do Espírito Santo. E ali nós vamos ver como é que a ação do Espírito Santo, o sopro do Espírito Santo em restabelecer, em encaminhar, em orientar tanto o noivo quanto a noiva ali, no encontro dos dois, na vida dos dois, nós vamos ver que é o Espírito Santo agindo. Por isso, Cantares é um dos livros mais belos, seu olhar, não com apenas toda aquela um olhar humano. O seu olhar com um olhar espiritual, eu vou encontrar um material belíssimo para entender muito do que é o amor de Deus e como que a noiva muitas vezes age em relação a Deus. Aí eu coloco o esboço aqui de Cantares para você e nós vamos partir para os profetas menores. Mas isto será uma outra aula, isto será um outro momento, isto será uma outra história que nós vamos viver em outro momento. Tá? Em breve você já estará recebendo a aula dos profetas menores e eu espero que o novo modelo de apostila te ajude bastante. Tá? Parece-me que ficou mais fácil de você poder encaderná-lo e usar nos seus estudos. Que Deus abençoe a todos e com fé em nosso Deus nós nos veremos novamente. Que Deus abençoe mais uma vez a cada um de vocês e estudem a palavra do Senhor.